A graça, a paz, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no verso 20, que nos fala assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou, no meio deles. Eu acredito que você já ouviu esse texto várias vezes. E eu acredito que você deve ter ouvido esse texto dentro de um contexto quantitativo. Você estava na reunião e naquela reunião se esperava uma quantidade grande de pessoas e, de repente, foi um grupo muito pequeno. Ou se esperavam um pouco mais de pessoas e foram poucas pessoas naquela reunião. Aí alguém então lembra desse texto e diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Só que esse texto ele não está falando a respeito de quantidade de pessoas reunidas para adorar ao Senhor. Aqui não está dizendo que a quantidade de pessoas ela não é importante para que o Senhor se faça presente no culto. Bom seria que tivéssemos um grupo enorme, que a igreja estivesse cheia, mas veio um grupo tão pequeno, veio somente 2, vieram 3 pessoas, né? Tão poucas pessoas reunidas. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso que é importante. Não, só que o texto não está falando disso. O texto aqui está falando de disciplina e perdão. Porque esse texto está inserido dentro de um contexto. Muitas vezes nós aplicamos um texto fora de contexto, só que, infelizmente, o pretexto é errado. E às vezes nós, infelizmente, já ouvimos esse texto ser aplicado dessa forma. Tanto que no verso 15, preste bem atenção, porque vai do verso 15 ao verso 35. Está falando de disciplina, está falando de perdão. E esse aqui que é o assunto. Tanto que no verso 15 diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então aqui está dizendo que alguém pecou contra o outro. Alguém ofendeu a outra pessoa. Então essa pessoa ofendida, ele vai e procura o ofensor para se retratar, para que haja uma reconciliação. Alguém vai dizer assim: mas isso aqui está errado. Se ele que me ofendeu, ele que vem a mim e me peça perdão. Só que ao contrário, a Bíblia ensina que se essa pessoa me ofendeu, ou se alguém me ofendeu, eu tenho que procurar esta pessoa para me reconciliar com ela, ou para que essa pessoa se reconcilie comigo. É assim que a Bíblia nos ensina, porque foi assim que Jesus agiu, foi assim que Deus fez. O Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos da cruz. Nós poderíamos dizer assim: mas eu não posso agir assim, mas Deus agiu assim. Deus agiu exatamente dessa maneira, assim como Ele está exigindo de nós. Ele veio ao mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, enviou o seu Filho Jesus, morreu por nós na cruz, sendo nós ainda inimigos da cruz, para que nós nos reconciliássemos, se nós, no momento que nos arrependemos, nos reconciliamos então com o Senhor. Então há o perdão. No momento que eu me volto para o Senhor, eu recebo de Deus o quê? O perdão. Mas Ele que me procurou, Ele que enviou o seu Filho, foi Ele que tomou a iniciativa. E a cobrança que Ele faz a nós é a mesma que Ele fez, é a mesma como Ele agiu. Por isso que o texto diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Ainda tem um detalhe, no anonimato. Você não tem que sair contando para as pessoas o que o seu irmão fez contra você. Você tem que procurá-lo, se retratar com ele. Se ele lhe ouvir, amém. Aí você gasta teu irmão. Caso essa pessoa que lhe ofendeu não lhe ouvir, melhor dizendo, o que você faz? Você tem que ir, então, você leva, então, presta atenção no verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2. Aí você leva com você 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então esse seu ofensor não lhe ouviu, ele não quis se retratar com você, não quis lhe pedir perdão a você, ou seja, ele não quis lhe ouvir, você então leva mais 2 ou 3 testemunhas. Se essa pessoa lhe ouvir, amém, ganhaste teu irmão. E se não lhe ouvir,
Aí você no verso 17. Se não te escutar, diz-o à igreja. Aí no último caso, você tem que levar o caso à igreja. Ou seja, é um processo, irmãos, de haver sempre harmonia entre os irmãos. Haver harmonia e paz nos relacionamentos. Isso não parte do ofensor, parte do ofendido. Partiu de Deus em relação a nós e não de nós em relação a Deus. O Senhor está cobrando da gente, simplesmente, irmãos, aquilo, aliás, o Senhor está cobrando, né, em relação a esse nosso posicionamento aqui, aquilo que Ele fez por nós. Nada mais do que isso. Aí, caso esse seu irmão não lhe ouça, nem você sozinho, nem com as testemunhas, e muito menos a igreja. Aí sim, o texto diz: também, se não escutar a igreja, então considere-o como um gentio ou como um publicano. Ou seja, essa pessoa tem que sair do rol de membros da igreja, porque é uma pessoa irreconciliável, é uma pessoa que não libera perdão, é uma pessoa que não quer se retratar. Por isso que a Bíblia nos fala lá no Salmo 133, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a igreja tem que ser um lugar harmonioso, lugar de paz. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que se reconciliem, que voltem a ter harmonia. São duas mulheres valorosas, né, em prol do Evangelho, só que estavam brigadas. Então, Paulo está rogando para que o líder da igreja fizesse com que essas duas irmãs se reconciliassem, se retratassem, para que haja harmonia na igreja. Aí, nós encontramos aqui no verso 21, o apóstolo Pedro chegando e perguntando para Jesus assim. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí essa grande pergunta que Pedro fez, que quantas vezes eu tenho que liberar perdão para o meu irmão? E Jesus então responde. Jesus então disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, toda vez que meu irmão pecar contra mim, e se ele chegar para mim e me pedir perdão, eu tenho que liberar perdão. É complicado, mas é assim que funciona. Porque é assim que Deus age. Deus sempre ajuda dessa maneira e sempre vai agir dessa maneira, meu irmão. Deus sempre vai liberar perdão para nós no momento que eu caio em si, eu me volto para o Senhor e eu peço perdão. Tanto que lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que no momento que eu peço perdão ao Senhor, Ele libera o perdão para mim. Por isso que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, quem? O Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, no momento que eu peco contra o meu Deus, e eu peço perdão, eu estou arrependido, Ele me perdoa. E nós temos vários exemplos na Bíblia, irmãos, de algo semelhante. Lembra de Acabe, aquele terrível rei de Israel, casado com Jezabel, uma mulher adoradora de Baal, e que fez toda a nação cair em pecado? O Senhor usa Elias dizendo que ele iria morrer. Diz o texto que Acabe cai em si, ele pede perdão, e Elias volta e diz que o Senhor havia lhe perdoado. É o que a Bíblia está nos ensinando, irmãos, é nada mais da forma como Deus age em relação a nós. E nós devemos agir como Deus age. Nós devemos liberar perdão. Eu sei que é difícil, não é fácil, é muito difícil, mas por isso nós precisamos da ação de Deus no nosso coração, do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus falou, eu não te digo até 7, mas é até 70 vezes 7, ou seja, o perdão, ele tem que ser constante. Temos que liberar perdão sempre. Agora, se essa pessoa não quer se retratar, se essa pessoa não cai em si e não reconhece que pecou, então essa pessoa tem que ser deixada de lado, tem que ser reconhecida ou ser tratada como um gentio, como um publicano, ou seja, aquela pessoa que não deve ter comunhão com a gente. Então não tenha comunhão com pessoas assim. Agora, se a pessoa cai em si, pede perdão e quer se reconciliar com você, isso temos que fazer. Liberar o perdão e voltar a nos reconciliar com essa pessoa. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia nos mostra. Agora, Deus está cobrando de você e de mim aquilo que Ele faz, assim como Ele age, assim como Ele agiu, ao ponto de enviar seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Amém? Então, esse texto
Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, está falando de reconciliação, está falando de perdão, está falando da ação do Espírito Santo movendo corações, onde a pessoa cai em si e pede perdão e se reconcilia com o seu irmão. Esse é o texto. Esse é o contexto. Assim tem que ser aplicado. Amém? Pense nisso e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.